para Deus aparecer. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Às 10 horas em ponto esse culto termina. Que gostoso, né? Você saber que tem hora para chegar e tem hora para sair, isso é muito legal. Jeremias, você passa o livro de Salmos, aí você passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e aí você vai chegar em Jeremias, capítulo 18, somente o versículo 6. O versículo 6 diz assim: não poderei, Deus dizendo, Deus, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro, diga barro, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Deus, fala conosco, que a mão do Senhor esteja conosco, nos amparando, nos alimentando, e que ainda falta mais 2 cultos durante esse dia, um às 15:45 e outro às 7, e nós queremos, ó Pai, honrar a tua casa, honrar a tua igreja, com a nossa casa, com o nosso casamento e com a nossa presença, no nome de Jesus. Deixa eu ler alguma coisa para você, preste atenção. Eu quero que você tome cuidado com algumas coisas que parecem insignificantes, mas são algumas coisas perigosíssimas para a nossa vida espiritual. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. Se arrume, cuida do seu corpo, tem um corpo legal, fica legal. Mas cuidado com a vaidade. Cuidado com o excesso. Tá bom? Nem céu, nem inferno. Cuidado com a vaidade. Ela é muito legal e precisa. A vaidade é preciso, mas cuidado. Cuidado com o orgulho, a soberba. Satanás foi expulso dos céus porque queria receber glória, honra e louvor. Ele queria ser reconhecido por todos. E como ele não foi reconhecido, ele ficou frustrado, e Deus disse: aqui apenas um Deus recebe glória, honra e louvor, sou eu, você está expulso. Por que Deus não nos fez vaso de ouro? A gente poderia ter sido um vaso de ouro. Por que Deus não nos fez vaso de ouro? Porque ouro tem muito valor. Ouro não perde o valor. Ouro vai ser sempre ouro em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, ouro é ouro. Ele não se desvaloriza. Ele é caro, é raríssimo. São poucos que têm. Mas a Bíblia diz que esse Deus, Ele preferiu nos fazer vaso de barro. E vaso de barro não tem valor nenhum, irmãos. Em qualquer casa de um pobre que você for, você encontra um vaso de barro. O ladrão nunca vai roubar um vaso de barro. Porque um vaso de barro deve custar aí uns 20 reais, 15. Tem valor nenhum. E com o tempo esse vaso de barro, lá atrás, com o tempo esse vaso de barro, ele vai se deteriorando. Ele vai ficando feio. Por que Deus nos fez vaso de barro e não nos fez vaso de ouro? Porque o ouro não quebra. Ninguém consegue quebrar uma barra de ouro. O ouro você derrete.
Agora o vaso de barro, ele é muito fácil de ser quebrado. Qualquer deslize, qualquer tombo, ele quebra. E ele não quebra no meio não, ele quebra em partes. Deus então nos fez vaso de barro, para que nós saibamos que não somos nada, que a nossa glória é passageira, que a nossa glória ela se vai, assim como o vento vem e arranca da árvore a folha, e aquela folha solta daquela árvore bonita, e ela vai enrolando e vai passando pelas ruas, e vem o carro e passa por cima, vem a moto, e de repente aquela folha que estava tão bonita, verdinha, lá na árvore, agora ela está em cacos, em pedacinhos, lá no chão. E ele diz: é assim que você é na minha mão. Quando Deus nos fez vaso de barro, Deus estava dizendo para Ele mesmo: eu é que vou ter o controle. Assim como Ele tem o controle da natureza. Você não vê o mar? O mar lá no, vamos falar assim no meio do mar, né? Porque é mania. Lá no meio do mar tem ondas de 30, 40, 50 metros. E aquela onda vem arrebentando com tudo. Quando aquela onda está chegando na praia, perto da areia, ela só bate no pezinho da gente, tchuf, tchuf, e vai embora. É Deus no controle da natureza. E quando Deus nos fez o vaso de barro, Deus queria dizer: olha, mesmo que você não me serve, mesmo que você me dê as costas, mesmo que você não me reconhece como Deus e como Senhor, eu ainda vou estar no controle da sua vida. Eu é que vou dizer o que vai acontecer amanhã. Eu é que vou dizer como será o seu futuro. E eu que vou determinar o dia que você vai morrer. Vaso de barro. Não receba glória. Noma, você teve 2, 3 filhos. Noma, você tá parecendo que você está uma menina ainda com o mesmo corpo. Nossa, você não mudou nada. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Ah, não, é porque eu estou comendo agora, eu cortei massas. Agora eu estou comendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou numa dieta. Eu cortei o leite, eu cortei isso, eu cortei aquilo. Nossa, eu estava vendo na hora do louvor como é que você estava chorando. Nossa, eu olhei assim, você estava com a mão levantada. Nossa, eu vi assim um clarão. Nossa, você estava tão diferente. Glória a Deus, irmãos. Eu estou 40 dias de jejum e oração aí. Deus está falando comigo. Toda a honra, toda a glória é dele. Quem aqui me conhece 30 anos? São poucos. Como o irmão Natalício, Zacarias. Vamos parar, porque senão eu vou ficar tentando procurar e não acho. Que dia que vocês viram esse pastor aqui recebendo glória? Irmãos, nós vamos fazer. E coitada de outras igrejas, hein? Coitada das congregações aí. Vai ter que comer muita poeira para estar atrás de nós. Que palhaçada que é essa? Que dia que vocês me viram assim? Que dia? Que dia que vocês me viram curtir com viagens, com passeio, e falar: irmão, você já conhece aquele lugar? Nossa, um dia quem sabe você vai estar lá. Que dia? No nome do Senhor Jesus Cristo, viva uma vida sem vaidade. Querido, eu vou repetir de novo: nem céu e nem inferno. Cuidar do corpo, cuidar da roupa, legal, isso é bacana demais. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o que eu quero deixar para você é que você é barro. Eu sou barro. E a qualquer momento Deus ele pode querer nos quebrar para fazer de novo.
E Deus tem quebrado pastores, Deus tem quebrado diáconos, tem quebrado diaconisas, Deus tem quebrado pastor auxiliar, Deus tem quebrado músicos, Deus tem quebrado membros da igreja, Deus tem quebrado. Por quê? Que Ele mesmo fez de barro, para que Ele pudesse ter o controle da situação. Deus quer ter o controle da situação. Não receba glória, não receba honra, não fique querendo ser reconhecido na igreja. Foi por isso que eu pedi para cantar esses hinos antigos. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Quando você é reconhecido pelo homem, você é esquecido por Deus. Nós não podemos fazer da igreja um lugar de política. Política é que fica puxando um saquismo grande. Principalmente, agora nós vamos convidar o fulano para dar a chave da cidade para ele. Ele é um cidadão honorário, tal, especial, porque fez isso. Aí dá a chave da cidade para o cara. Nós não podemos fazer com a política de usar o palanque para dizer: fulano, ele é o cara, ele é o tal. Isso é coisa de política, isso é coisa de mundanos. Na igreja ninguém pode ser reconhecido a não ser ele. É por isso que a Bíblia diz: para a glória dele, para a honra dele e para o louvor dele. Não queira ser reconhecido na igreja como o cara que canta, como o cara que toca, como o homem que expulsa demônio, como o cara que prega, como o cara que dá testemunho, que expulsa demônio. Não seja reconhecido pelos dons que Deus te deu. Seja reconhecido na igreja pelas suas orações, pelo seu jejum, pelo seu trabalho, pela sua humildade. Que quando alguém for falar de você, você fala: nossa, aquele irmão é tão humilde, tão bacana, né? Eu gosto tanto de ficar com ele. Nossa, eu começo a conversar com ele, eu fico o dia inteiro, como é que as horas voam? Seja reconhecido na igreja como uma pessoa agradável. Seja reconhecido como uma pessoa que faz amizades. Vaso de barro. Vaso de barro. Vaso de barro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus, não fecha a Bíblia não, tá bom? Mateus capítulo 6, se você tiver sua Bíblia. Se você não tiver, eu vou ler aqui. Mateus capítulo 6. Não seja reconhecido pelo seu dízimo, pelas suas ofertas. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 2, 3 e o 4. Mateus capítulo 6, versos 2, 3 e 4. Quando, pois, der esmola, não toques trombeta, diga trombeta, diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares o seu dízimo, a sua oferta, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que o teu dízimo e a tua oferta fiquem em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, não queira ser reconhecido por aquilo que você doa na igreja. Vamos começar aqui. Irmãos, cadê a irmã Maria Filomena Jacinto da Silva Guzmão? Graças a Deus que não existe. Tá vendo essa irmãzinha aí, irmãos? Com essa carinha bonitinha? Sabe quanto que ela deu de primícia agora no início do mês? 15 mil reais, irmãos. Ô irmã, que Deus... Palhaçada que é essa? Que dia que vocês vão me ver fazendo isso? Eu perco membro, eu perco a igreja, mas eu não faço isso. Por que na nossa igreja eu não faço isso? Eu discordo aqui da minha igreja. Os que fazem,
eu aceito. Os que fazem, que Deus abençoe eles. Quem aqui pode dar 5 mil? Aí levanta um. Tá vendo? Ela pode dar 5. Quem pode dar 4? Quem pode dar 50? Você nunca vai ver esse show aqui na igreja. Isso para mim é show de quem quer aparecer para dar. Tem que ser assim, irmãos. Quem quer dar uma oferta especial aqui, a melhor que você pode dar, vem aqui e pega. Acabou. A Bíblia diz que é para a tua mão direita ignorar a esquerda. O que é ignorar? Você está perto dela, mas está fingindo que não está vendo. Ignorar é você fingir que não vê. E tem uma coisa pior na vida do que ignorar. Você está perto, está fingindo que não vê. Não quero nem saber. E a esquerda está, me fala. A direita diz, podemos perder até a amizade, mas você não vai saber o que eu fiz hoje. Você não pode estar na igreja para ser reconhecido com suas ofertas. Irmãos, só amanhã nós vamos fazer uma dívida de 13 mil reais. Na verdade é 12.500, mas vamos ter que pagar o serralheiro, porque é ele que vai descer uns ferros por aqui, e essa firma não faz. A firma não faz isso, quem tem que fazer isso é a igreja. Então, 13 mil reais. O que foi? Só um minutinho, irmão. Irmãos, 13 mil, irmãos. Preciso que vocês me ajudem, irmãos. O que foi, irmão? Aleluia. Amanhã, pastor, eu estou trazendo o cheque para pagar essa despesa. Não precisa. Se algum dia eu falar de oferta, a pessoa se levantar, eu vou dizer assim, irmão, me perdoa, mas eu não vou querer o seu dízimo nem sua oferta, não. Mas por que eu não vou querer? Porque todo mundo sabe o que você vai dar. Secreto. Secreto. A obrigação desse irmão é qual? Terminou o culto, pastor, eu fui tocado, eu tenho condições, eu quero ajudar. E ainda vai ter que me convencer. Porque para uma pessoa querer pagar alguma coisa na igreja sozinho, vai ter que me convencer mesmo. Nós vamos ter que sentar, vamos ter que conversar, porque eu considero o seguinte, a igreja não é de um, a igreja é de todos. Eu prefiro que todos dão R$1 do que um dá 100. Porque todos dando um, se sentem participantes da igreja. Se cada pessoa começar a comprar coisas separadas, isso aqui vai virar uma bagunça. Vai virar uma bagunça e que não vai dar certo. Então, quando você for dar o seu dízimo, a sua oferta, não toque trombeta. O que é tocar trombeta? Ô irmão, você tem caneta aí? Tem? Você me empresta? Deixa eu preencher meu dízimo aqui. Tem que escrever 8 mil é com 3 zeros, né? É tanta coisa. É 3 zeros, né? Mais vírgula, mais 2 zeros, 8 mil? Então deixa eu pôr aqui. Aí o irmão, 8 mil eu ganho por ano. Eu ganho por mês e não está dando. Para que isso? Então ignore a tua mão esquerda, para que ela não saiba o que está fazendo à direita. É por isso que Deus nos fez vaso de barro, porque barro não tem valor. Você já viu alguém lutando aí por causa de barro? Você já viu alguém matando por causa de barro? Não, barro não tem valor. Casa feita de barro não tem valor. Vamos continuar ainda em Mateus capítulo 6. Versículo 5 e 6. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Está embaixo aí, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Último versículo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te
recompensará. Quando eu comecei a fazer aqui, isso há uns 25, 27 anos atrás, essa igreja, uma vez por mês, ela tinha como é que chamava aquela oração que a gente fazia? Não entendo. Sábado da proibição, era o tema do culto, e era só oração. Então a igreja começando, né? E eu comecei a orar, mas eu nem pensei que alguém estava me olhando. E eu comecei a orar. E esse irmão que está aqui hoje, ele está aqui hoje. E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, e esse irmão começou a marcar. Foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. Quando deu 6h30, quase 6h40, de joelhos sem se levantar, eu me levantei, com muitas dores no corpo, eu fui ungir o altar, e nem pensei que alguém estava me olhando, porque era um culto só de oração. Esse irmão chegou e disse no outro dia: pastor, eu saí daqui impressionado. Eu fiquei, era para mim chegar aqui e orar só 1 hora e ir embora, mas eu deixei meus compromissos, que eu falei, eu quero ver se o pastor ora. E o senhor orou, pastor, quase 6h40, pastor. Eu não sei como é que soou o joelho. Eu comecei a pensar, e o senhor chorando e esmurrando no chão, e as minhas lágrimas caíram, dizendo: puxa, como é que... Depois que esse irmão falou comigo, nunca mais ninguém me viu orando na igreja. Nunca mais. Nunca vocês vão me ver dando dízimo no altar. Nunca. Nunca vocês vão me ver. Agora eu vou consagrar minha oferta. Isso tem que ser em secreto. Os pastores auxiliares não. Eles são funcionários da igreja. Eles têm outra vida. Vocês não olham para eles como olham para mim. E eu parei de orar. Não queira ser visto pelas pessoas. O que você fizer, faça para a honra e glória e louvor dele. Seja barro, não seja ouro. Deus não usa ouro, porque ele é dono do ouro. Ele usa o barro. Porque o ouro todo mundo está atrás. O ladrão que entra na casa, primeira coisa: onde é que está o dinheiro? Onde é que está os eletrônicos? Aonde está a joia? Aonde está o cofre? O ladrão, quando entra numa casa, o que ele quer? Ele quer ouro. Se dentro do cofre tiver um vaso de barro, você está me gozando. A única riqueza que eu tenho é isso. Você está me gozando? Isso aqui não vale nada. Isso aqui tem na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Até o meu vizinho, que é o mais miserável do bairro lá, ele tem um vaso desse na casa dele. Porque o vaso de barro não tem valor nenhum. Que valor que nós temos? Hoje nós estamos aqui, amanhã pode estar velando a gente. Hoje nós estamos de pé, amanhã a gente pode estar caído. A gente sai daqui agora e toma um tropeção ali, a vida da gente muda. Muda. Quem somos nós? Então está na hora da gente voltar à essência. De não deixar que vaidade, orgulho, soberba, não deixar que nada disso venha assumir o primeiro lugar da nossa vida. A luta que você está para prosperar, para ter uma vida boa, para comprar isso, para comprar aquilo, se você tivesse essa força para você ficar na presença de Deus, você seria muito mais abençoado do que você imagina. Não queira ser reconhecido pelos homens. João capítulo 3. João, aí você passa Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 3.
João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versos 30. Eu quero que você leia em voz alta. 1, 2, 3. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós vamos, aqui ó, é fácil. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, você vai dizer assim, olhando para lá, ó. Você vai apontar e vai dizer assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos lá? 1, 2, 3. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou descer à casa do olheiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer. É isso aí, é mais ou menos isso. Sabe quem está falando isso? João Batista. Quem era João Batista? O homem que Herodes chamou ele no palácio e disse assim: eu quero falar com o seu pastor, com o seu profeta. Mas a respeito de que ele não vai vir aqui, ele não entra na casa da raposa. Eu sei que ele me chama de raposa mesmo. E como é que eu faço? Ele está no deserto, então eu vou lá, me leva lá. E quando ele chegou, como que estava o servo de Deus? Vestido de pele de carneiro, de pele de animais, carregando apenas um cântaro d'água nas costas. E Herodes para aquela carroça, que na época era uma BMW, para aquele luxo todo e diz assim: olha, quanto que você quer para você me deixar em paz? Eu não estou aguentando mais. Como que você consegue aparecer mais do que eu? Sendo que eu dou festas, eu estou por cima, eu tenho tudo e você não tem nada. Ele diz: olha, não sou eu que apareço, é o Cristo ressurreto que eu prego que aparece em mim. Quando se fala em grandes pregadores como Billy Graham, que tem 94 anos hoje, se fala em quem? Em Jesus. Quando se fala naquele grande pregador que nunca escandalizou, aquele pregador que sempre foi aquele pregador humilde, não ficava em festas, nem em coquetéis, nem aparecendo, e nem isso, nem aquilo, aquele pregador simples, mas que fez a obra de Deus completa. Jesus quer aparecer, irmãos. Mas Jesus não vai brigar com você para aparecer. Ele não vai brigar. Ele vai dizer: você quer aparecer? Então apareça. Eu acho que você não entendeu. Você quer aparecer? Quer? Então apareça. Ô Senhor, não dá para nós dois aparecer junto. Não dá para nós dois aparecer junto. Ou você aparece, ou eu apareço. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Se você tem um bom salário, agradeça a Deus. Amanhã você pode perder emprego. Está arrumando a sua casa, amanhã talvez você nem mora nela. Comprou um carro bacana, glória a Deus. Amanhã seu carro pode ser roubado aí. Tem seguro? Não? Vai fazer seguro. O que eu quero dizer: para de receber honra. Eu vou criar meu filho do meu jeito. Vou criar meu filho, eu vou fazer isso, eu vou deixar. A Bíblia diz que tem que dar limites à criança.
Pais que não dá limite à criança, aquela criança vai crescer sem limite, e quando você quiser chegar, vai dizer: que é isso, pai? Não estou entendendo não, você sempre foi liberal? Você sempre foi liberal, agora você está me dando limites? Em nome do Senhor Jesus. Era como uma irmã, a filha dela chegou em casa: ai mãe, eu vou falar para a senhora que a senhora é minha melhor amiga, e a senhora falou que nem me considera como filha, mas como amiguinha. Pode falar. Ai mãe, a menina de 9 anos. Ai mãe, sabe aquele menino que eu falo que ele é bonitinho? Ai mãe, na hora do recreio ele me deu um beijão. Aí a mãe: filha, e como é que foi o seu primeiro beijo? De Bíblia na mão a mãe. E tal. A mãe agora descobriu que essa menina, filha dela de 9 anos, praticamente vai tomar bomba. Porque ela leva a menina na porta da escola. A menina assiste a primeira aula e vai embora, para ficar com o menininho. E eles ficam aí andando nas praças. Vai na Praça da Liberdade, vai na Praça da Estação, 2 meninos. Irmãos, se você está achando que é de ouro, você vai quebrar a cara, você é de barro. Só o diabo que quer enganar você, dizendo: não, continua nessa vida, não tem perigo não, você está ganhando seu dinheirinho, você não está fazendo mal para ninguém, na verdade você está até trazendo alegria para as pessoas, e não, aquele papo todo, sabe? Deus nos fez de barro, para que Ele pudesse quebrar quantas vezes Ele achar que deve te quebrar. Quantas vezes que você acha que Deus quebrou Faraó? Mais de 8 vezes. Faraó dizia: Moisés, pode ir embora, leva o que você quiser. Não, pode ir. Na noite, quando ele ia dormir, Deus endurecia o coração dele de novo. E ele levantava enfurecido e dizia: ninguém vai sair daqui não. E Moisés: mas você deu a palavra. Era Deus dizendo: Faraó, até você na sua glória e na sua soberba, quem está no controle sou eu. Um rei chamado Nabucodonosor, Deus tirou ele do trono e fez ele um animal, um chacal. E ele viveu por 1 ano no meio da mata, a ponto da família, todo mundo: e o rei sumiu, onde que está? Ninguém sabia, mas para onde que o rei foi? E todo mundo, o exército todo no meio da rua: e cadê o rei? Polícia civil e marinha, todo mundo na rua: e cadê o rei? O rei estava no meio da selva, era um animal comum, porque Deus queria dizer para ele que ele era barro. Deus queria dizer que ele era barro. Hoje é dia de você dar uma parada e repensar. Poxa, a minha igreja está fazendo encontro de casais, eu sou membro dela e não vou participar. Quem vai ficar mais cansado hoje? Você que está me vendo pregar ou eu que estou pregando para você? Quem está mais cansado? Eu vou começar o culto 15 para 6, vou terminar 15 para 7 e vou começar mais um culto 7 horas. É a minha missão, eu sou barro, eu tenho que estar aqui. E você? Uns vão jogar bola, outros vão descansar, vão ver o jogo à tarde. Bom, são 6h30, 20 para 7. Deixa eu pôr a roupa para ir para a igreja. Olha que privilégio. Para terminar no livro de Hebreus. Não precisa abrir, não precisa não, desculpa. Aí depois você lê tudo, Hebreus capítulo 11. Diz lá o seguinte: muitos que tinham casa, tinham fazendas, se sentiram peregrinos e forrasteiros naquela terra.
Mesmo tendo, diziam que não tinha. Sabe o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios? Que ele foi considerado como lixo. Alguém que falava naquela época 6 idiomas. Ensinado por um grande professor na época, chamado Gamaliel. O homem que estava sendo treinado para ser governador de Roma. Agora ele está dizendo, olha, o mundo me considera como lixo. Em nome do Senhor Jesus. Tem a sua casinha arrumadinha? Agradeça a Deus e seja humilde. Para com essas coisas. Meu filho não vai estudar nessa escola aqui não. Essa escola que só dá pobretão, só dá gente aqui. Vou pôr meu filho ali porque ali vai ser melhor. Ninguém sabe o dia de amanhã. E eu vou terminar. Eu não sei por que eu estou falando tanto. Eu acho que vai ser tão bom, vai ser tão polêmico. Vai ser, eu vou ter que explicar, porque senão vai dar confusão. E eu vou terminar o encontro de casais dizendo assim: marido, para de lamber sua mulher. Mulher, para de lamber o seu homem. Pais, pare de lamber seus filhos. E volta a ter uma vida com Deus. E hoje, quando iniciar o culto, eu vou perguntar: alguém vai passar pelas águas? Não, vocês já vão começar a mandar essa água embora, porque eu quero ver se eu arredo isso para lá, para que os casais possam subir no altar.